sou a professora Adilane, professora de ciência, e hoje estou aqui para partilhar um pouco de conhecimento através da telinha do teu computador, do teu celular, para tentar aí fazer uma revisão de tudo aquilo que foi visto inicialmente lá no nosso ano letivo, tá certo? Inicialmente no nosso ano letivo. Hoje nós iremos partilhar um pouco de conhecimento com a turminha do 6º ano. Iremos falar hoje, revisando o nosso primeiro assunto da nossa primeira unidade sobre ecologia, tá? A palavrinha ecologia, como dentro da ciência da biologia, esses termos, eles dizem muita coisa. Então, olha só, eco quer dizer casa, tá certo? Logia, estudo, então seria o estudo da casa. Da casa de quem? Dos seres vivos, tá certo? Dentro da ecologia, nós temos variados conceitos que permeiam esse universo. Vamos lá tentar lembrar de alguns que falamos, detalhamos, construímos alguns trabalhos em sala de aula. Olha só, nós vimos dois conceitos importantes, que são conceitos bem voltados para esse campo. Olha só, o nicho ecológico e o habitat, tá certo? Foram dois termos que a gente tentou até mesmo associar dentro do estudo da ecologia. Mas primeiramente, vamos entender o que a ecologia estuda. Ela estuda essa casa dos seres vivos, mas ela vai estudar a interação entre esses seres vivos. Ou seja, a gente vai ver a interação entre os seres, entre os fatores bióticos, que também falamos em sala. Olha só, fatores bióticos, bio quer dizer vida, então são todos os fatores, são todos os seres vivos que estão dentro dessa casa. Além disso, nós temos também fatores abióticos, que influenciam na vida desses seres vivos. Quais são esses fatores? Lembram? A gente ressaltou muito esses fatores: luz, umidade, a temperatura, tá certo? Então, todos os fatores físicos que vão interferir na vida dos seres vivos. Além disso, os próprios seres vivos que vão estar lá interagindo, tá certo, pessoal? Olha só, então a ecologia vai estudar essa interação de quem, professor? Dos seres vivos com o meio. E esse meio vai envolver seres vivos e fatores físicos, tá ok? Então, nesse estudo, nós vimos dois conceitos primordiais, que é o habitat e o nicho. O habitat, nós ressaltamos também, que é o local onde esse ser vivo, ele reside, onde ele mora. Então, quando eu falo assim, que determinado ser vivo, ele reside em um determinado bioma, vamos supor, ele é um determinado ser vivo, um largato que vive lá na Caatinga, bioma bem característico da nossa região, tá certo? Do nosso estado. Então eu estou falando que ele reside nesse local, então estou falando do seu habitat. Vimos também a questão do nicho ecológico. O nicho quer dizer o quê? Modo de vida, trabalho, Então esse termozinho quer dizer o trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho, de modo de vida, eu estou falando de como aquele ser vivo interage. Interage em relação a quê, professora? A sua alimentação, que envolve a sua nutrição, a sua reprodução, se ele vive em bandos ou se ele vive sozinho. Então, isso é o trabalho, é o modo de vida desse ser vivo. Então, ressaltamos isso dentro da ecologia como nicho ecológico. Então, quando eu falo que determinado animal, ele anda em bandos, ele tem aí um macho, ele tem variadas fêmeas, então eu estou ressaltando o seu nicho ecológico. E que ele luta lá pelo meio, ele luta por uma das fêmeas daquele local, então eu estou falando do seu nicho, tá certo? Olha só, nós vemos também dentro da ecologia os níveis de organização, e isso é importantíssimo dentro da ecologia, porque vai permitir um estudo, um estudo mais minucioso de como aquele ser vivo ele está interagindo com o meio. Então nós vimos aí 4 níveis importantes de organização dentro da ecologia, que é a população, comunidade, ecossistema e, por fim, a biosfera. Vamos relembrar, olha só, falamos sobre população. A população seria um conjunto de seres vivos da mesma espécie que interagem no mesmo local e ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho essa interação de indivíduos da mesma espécie, então eu tenho uma população. Olha só, a comunidade seria o conjunto de populações. Mesma população, professora? Não, populações diferentes. Então, quando eu tenho lá uma população de um determinado animal terrestre, eu tenho uma população lá de um animal aquático, eu tenho populações diferentes. Tenho uma população de plantas, então eu tenho um conjunto de populações diferentes que estão interagindo.
no mesmo tempo, em um mesmo espaço. Então eu tenho a comunidade, conjunto de populações diferentes, tá ok? Em seguida, como terceiro nível hierárquico de organização, nós temos o ecossistema, tá ok? Então o ecossistema seria o conjunto agora de comunidades. E aí a gente pode dar variados exemplos de ecossistema, ressaltando os nossos biomas, como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica, tá certo? Professor, então o que seria ecossistema? Seria o conjunto de comunidades. Então, quando eu tenho um conjunto de comunidades que estão se relacionando entre si, naquele mesmo tempo, naquele mesmo local, então eu tenho um ecossistema. E aí ressaltamos esses dois biomas, né? A floresta amazônica e a Mata Atlântica como biomas que ressaltam bem o nosso ecossistema. O conjunto de todos os ecossistemas vai formar a biosfera, mas a gente não pode esquecer que tem algo aqui dentro desse ecossistema. São apenas a interação de comunidades? Não. A gente vai ter aqui fatores abióticos que vão estar interagindo nesse ecossistema. A gente vê variados eventos, né, prejudiciais que estão ocorrendo na Amazônia, né, o aumento da temperatura, as queimadas, o desmatamento. Então, todos esses fatores são fatores físicos que estão alterando aquele meio e que prejudicam as comunidades que vivem naquele local. Então, quando temos toda essa interação de comunidades, seres vivos e fatores abióticos, nós temos o ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta vai formar a nossa casa, a nossa residência, que é a biosfera. Tá ok, pessoal? Espero que a gente tenha revisado o nosso assunto, que a nossa aprendizagem aí tenha aí partilhado variados conhecimentos, que vocês tenham relembrado aí variados assuntos aí que a gente viu. Próxima aula a gente continua falando mais sobre ecologia, sobre como os seres vivos eles se relacionam em outros níveis de organização. Até mais!